Olá, bem-vindo a bordo, SBT Notícias no ar, eu sou Darlisson Dutra e a gente fica juntos até às 6 da manhã deste sábado, 18 de novembro. Jornalismo ao vivo a madrugada toda. E olha só os destaques da edição de hoje. A Assembleia do Rio de Janeiro revoga prisões e mantém cargos do presidente da casa, Jorge Pisciani, e mais 2 deputados do PMDB. Quadrilha rouba 3 toneladas de dinamites de uma distribuidora de explosivos no interior de São Paulo. Dá para você imaginar que com 3 mil daria para fazer 10 estádios, é muita coisa. Homem transgênero espancado a caminho do trabalho morre depois de ficar um mês internado no Rio de Janeiro. Família denuncia que ele foi vítima de preconceito. Meu irmão teve 2 defeitos na vida que levaram a vida dele. O primeiro era ele ser gênero, ele ser um homem trans. O segundo foi meu irmão ser pobre. Pacientes de hospital do Distrito Federal convivem com lixo e roupa de cama suja por causa de greve de terceirizados da limpeza. E essa situação se repete em outros hospitais. Estudante que usou taco de beisebol para depredar universidade em São Paulo vai responder em liberdade pelo crime. Terá que pagar fiança de um salário mínimo, não se ausentar de São Paulo por mais de 10 dias e também comparecer aqui ao fórum a cada 2 meses para informar às autoridades o que anda fazendo. Operação contra tráfico internacional de drogas prende 20 pessoas no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Aluno de 8 anos desmaia de fome numa escola pública do Distrito Federal. Diariamente eles têm fome e não conseguem prestar atenção na aula porque estão com fome. Pesquisa do IBGE revela que Brasil tem quase 27 milhões de trabalhadores subutilizados. Alguns estão fazendo bico e outros estão tentando vender até bala no meio da rua aí. Morre aos 87 anos Salvatore Totorrina, que foi o mais temido chefe da máfia siciliana. O chefão da máfia não terá um funeral público. No Reino Unido, acidente entre avião e helicóptero deixa pelo menos 4 mortos. Ator negro é espancado em terminal de ônibus depois de tentativa de assalto em São Paulo. Ele acusa os seguranças do local de racismo. Diogo conseguiu escapar e foi até a casa de um amigo pedir ajuda. 3 horas e 13 minutos, horário de Brasília. Um bom dia para você. Por 39 votos a 19, os parlamentares da Assembleia do Rio decidiram revogar as prisões e manter nos cargos o presidente da casa, Jorge Pisciani, e os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi, do PMDB. Os 3 haviam sido presos na quinta-feira, acusados de associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. E ainda durante a votação que decidiu pela soltura dos parlamentares na Assembleia do Rio, uma gafe cometida por um deputado chamou bastante a atenção. Custou para acertar o nome, hein? Uma quadrilha roubou 3 toneladas de dinamites de uma distribuidora de explosivos no interior de São Paulo. Agora a polícia trabalha para evitar que este carregamento seja usado em ataques contra agências bancárias. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um criminoso suspeito de assassinar o filho de um policial militar. A vítima foi espancada por urinar em local impróprio. Câmeras de segurança registraram o momento em que bandidos tentaram explodir o cofre de um posto de combustíveis em São Paulo. Este foi o segundo ataque ao local em 2 semanas. Um homem transgênero foi espancado a caminho do trabalho no Rio de Janeiro. Ele ficou internado por um mês, mas não resistiu aos ferimentos. A família denuncia que a vítima sofreu preconceito e maus tratos dos funcionários do hospital. Um absurdo, uma resposta para a irmã da vítima aí. Ser pobre, ser transgênero não é nenhum defeito não, tá? O defeito é da sociedade que não respeita as diferenças. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou que vai abrir uma sindicância para apurar a denúncia. Você vai ver a seguir, empresário Ronan Maria Pinto, do ABC Paulista, é preso em hospital de São Paulo por corrupção na gestão do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Aluno de 8 anos desmaia de fome em escola pública do Distrito Federal. E pesquisa do IBGE diz que o Brasil tem quase 27 milhões de trabalhadores subutilizados. Você confere estes assuntos daqui a pouco no SBT Notícias. Um aluno de 8 anos desmaiou de fome numa escola pública do Distrito Federal.
Ele e outras crianças moram longe, ficam muito tempo fora de casa e só recebem como lanche suco e biscoitos. Se nós que somos adultos não temos condições de passar tanto tempo sem se alimentar, imagina a criança que gasta uma energia danada correndo para lá e para cá. Isso não pode acontecer, né, gente? O Brasil tem quase 27 milhões de trabalhadores subutilizados. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. A polícia prendeu o empresário do ABC Paulista, Ronan Maria Pinto, por corrupção na gestão do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Ele recebeu a voz de prisão dentro de um hospital em São Paulo, onde está internado. Ronan Maria Pinto foi condenado a 14 anos de prisão por suposto envolvimento em esquema de corrupção no setor de transportes públicos de Santo André, na gestão do ex-prefeito Celso Daniel, executado a tiros em janeiro de 2002. O empresário recebeu voz de prisão dentro do Hospital Albert Einstein, onde deverá passar por uma cirurgia de hérnia. Investigado também na Operação Lava Jato, Ronan usa uma tornozeleira eletrônica e não pode ser operado com equipamento. O hospital aguarda a decisão da Justiça de Curitiba para a retirada da tornozeleira. A defesa do empresário já recorreu da decisão. Também foram condenados por envolvimento com propinas nos transportes públicos de Santo André o ex-vereador Klinger Oliveira Souza e outros 2 réus, todos ainda foragidos. A Justiça Federal de Brasília condenou o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, a perder o mandato e os direitos políticos por 8 anos pelo crime de improbidade administrativa. A sentença tem relação com a jornalista Mônica Veloso, com quem o senador teve uma filha em 2007 em um caso extraconjugal. Segundo as investigações, ele teria pago a pensão da criança com dinheiro de uma empreiteira. Renan disse que vai recorrer e que ficou surpreso com a decisão da primeira instância, já que o Supremo Tribunal Federal não recebeu a denúncia por falta de provas. O senador continua no cargo até o julgamento de todos os recursos. O ministro Edson Fachin decidiu levar ao plenário do Supremo Tribunal Federal o pedido do presidente Michel Temer para não desmembrar os inquéritos em que é investigado por organização criminosa e obstrução de justiça. Os advogados de Temer alegam que o desmembramento prejudica a defesa. Se o pedido for aceito, os inquéritos voltam para o Supremo e só serão retomados no fim do mandato do presidente. Um grupo de manifestantes organizou um protesto diferente em frente à cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio. O alvo foi o ex-governador Sérgio Cabral, que nesta sexta-feira completou 1 ano preso, acusado de chefiar um gigantesco esquema de corrupção. De lá para cá, graves denúncias se acumularam e Cabral já tem mais anos de condenação do que de idade. 20 pessoas foram presas em uma operação contra o tráfico internacional de drogas em 4 estados. A ação aconteceu no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo. De acordo com as investigações, o grupo vendia mais de 200 quilos de cocaína por mês na região metropolitana de Curitiba. A droga era importada do Paraguai e ficava escondida dentro de casas e carros. Você vai ver a seguir cerca de 100 apartamentos funcionais que deveriam ser ocupados por deputados que não são de Brasília estão abandonados. Em Minas, bebê de grávida morta a tiros em briga de vizinhos é salvo por equipe de resgate. E um alerta, cartão de loja para fidelizar cliente pode virar um problemão. Você confere estes assuntos já já aqui no SBT Notícias. Vai responder em liberdade o estudante que usou um taco de beisebol para depredar uma universidade de São Paulo. Em meio à greve dos funcionários terceirizados da limpeza, pacientes do Hospital Regional de Taguatinga, no Distrito Federal, estão tendo que conviver com lixo e até com roupa de cama suja. A Secretaria de Saúde informou que fez o pagamento a Ipanema. O serviço da empresa é utilizado nos hospitais de Ceilândia, Taguatinga, Braslândia, Gama, Materno Infantil e São Vicente de Paulo. A polícia desarticulou uma quadrilha que roubava carros na região metropolitana de Porto Alegre. Os bandidos chegaram a roubar até 80 veículos no mês. Em Araçatuba, interior de São Paulo, alunos estão enfrentando problemas no transporte escolar.
Os veículos estão em condições precárias e os pais não têm deixado os filhos irem à escola com medo do que pode acontecer pelo caminho. A empresa Favibus, responsável pelo veículo que nós mostramos na reportagem, informou que os problemas já estão sendo solucionados. A Prefeitura de Araçatuba enviou uma nota onde afirma que as empresas terceirizadas que fazem o transporte escolar na zona rural foram notificadas sobre as irregularidades e têm que corrigir o problema imediatamente. Agora são 3 horas e 57 minutos. Bom dia de sábado para você. Vamos falar agora de compras. Comprar é bom, né? Pagar melhor ainda. A gente vai falar sobre um problema que vem justamente neste momento. Oferecido para facilitar as compras e fidelizar o cliente, o cartão de loja pode virar um problemão. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, 80% dos usuários desses cartões estão com o nome sujo. Quase 100 apartamentos funcionais que deveriam ser ocupados por deputados que não são de Brasília estão abandonados sem conservação. Enquanto isso, a Câmara paga com o nosso dinheiro uma ajuda de moradia para 30% dos parlamentares. O governo federal anunciou a liberação de 7 bilhões e meio de reais do orçamento da União. O dinheiro será usado para gastos dos ministérios e pagamento de emendas parlamentares. Em São Paulo, o prefeito João Dória participou de uma ação de combate ao mosquito transmissor da dengue. Um submarino argentino que estava desaparecido com mais de 40 pessoas a bordo foi localizado. A comunicação foi perdida dos radares na última quarta-feira, quando a embarcação navegava pelo sul da Argentina. Segundo a Marinha, uma explosão no painel de baterias deixou o submarino sem energia elétrica. 2 aviões e 3 navios foram usados nas buscas. O submarino, construído na década de 80, transportava 44 militares e tinha como destino a cidade de Mar del Plata. Uma briga entre vizinhos terminou em tragédia em Minas Gerais. Uma mulher grávida foi morta a tiros enquanto tentava proteger o companheiro. A equipe de resgate conseguiu salvar o bebê. Segundo a polícia, o companheiro da vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e também está foragido. O bebê segue internado e o estado de saúde dele é estável. Uma campanha em São Paulo tenta quebrar uma tradição bem brasileira, a de que é mais fácil e melhor adotar bebês ao invés de criar de crianças mais velhas ou adolescentes. O esforço já começou a dar resultado e as famílias que ganharam novos filhos comprovam que a idade é o que menos importa. Em Cariacica, no Espírito Santo, a morte de um bebê por infecção generalizada causou comoção. O caso quase se tornou uma tragédia ainda maior. O pai chegou a ser preso por suspeita de que tivesse abusado do próprio filho. Já pensou se a população decide fazer justiça com as próprias mãos? Que tragédia maior ainda não seria? Continue com a gente aqui no SBT Notícias, porque a seguir você vai ver. Ator negro, vítima de assalto, é espancado em terminal de ônibus e acusa seguranças de racismo. Morre Salvatore Totó Rina, o chefão mais temido da máfia siciliana. Em Portugal, namorado da brasileira morta por engano pela polícia é solto. Assuntos que você vai ver daqui a pouquinho no SBT Notícias. Agora são 4 horas e 18 minutos. Continue com a gente, porque jornalismo a madrugada toda você só tem aqui no SBT. Vamos para notícias internacionais envolvendo uma brasileira de 49 anos que foi encontrada morta em Roma. A vítima, identificada como Norma Maria Moreira da Silva, estava seminua e com sinais de violência sexual. Um morador de rua foi preso como principal suspeito. Já em Portugal, o namorado da brasileira morta por engano pela polícia foi solto. Morreu aos 87 anos Salvatore Totó Rina. Ele foi o chefão mais temido da máfia siciliana. Pelo menos 5 pessoas morreram em confrontos contra a polícia na capital do Quênia. Um intenso tiroteio entre policiais e traficantes assustou os moradores da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Zona de guerra todo dia no Rio de Janeiro, né? Um casal invadiu uma loja em plena luz do dia para assaltar. Durante o crime, os suspeitos prenderam clientes e funcionários dentro de um vestiário. Veja na reportagem.
Você que gosta de fazer investimentos financeiros vai se interessar sobre essa reportagem que a gente vai mostrar agora, hein? O Banco Central divulgou um alerta sobre transações com bitcoins, uma moeda virtual que tem ganhado cada vez mais adeptos. Segundo a instituição financeira, o Bitcoin não é controlado por nenhuma autoridade monetária e por isso não tem garantia de conversão para moedas em espécie como o real. Essa moeda aí valorizou mais de 500% em 10 meses. Mas cuidado, o dinheiro que vem fácil pode ir fácil também. Um homem foi atingido por um raio enquanto fazia a manutenção da rede elétrica de Santa Helena, no interior do Paraná. Veja só. Olha só que absurdo, hein? Alunos que moram numa zona rural no interior de São Paulo estão enfrentando problemas no transporte escolar. Os ônibus estão em condições precárias e os pais não têm deixado os filhos irem à escola com medo do que pode acontecer pelo caminho. Inacreditável. O ônibus começou a descer durante a entrevista, problema de iluminação, problema do vidro atrás que não tem. É tanto problema que não dá nem para citar aqui tudo de uma vez. A prefeitura se pronunciou e disse que a empresa responsável pelo ônibus já está solucionando os problemas. Caso as manutenções não sejam feitas a tempo de levar os alunos para a escola, outro veículo será utilizado para evitar que os estudantes percam as aulas. A empresa informou ainda que o percurso até a escola é longo e de difícil acesso. E mesmo que o ônibus seja novo, não tem como aguentar essas estradas todos os dias. Vamos asfaltar as estradas, então, talvez seja a solução, né? Um ator negro foi espancado dentro de um terminal de ônibus depois de sofrer uma tentativa de assalto em São Paulo. O jovem acusa os seguranças do local de racismo. O presidente do Zimbábue fez a primeira aparição pública desde que os militares assumiram o poder do país. Robert Mugabe participou de uma cerimônia de formatura em Harare. A presença do presidente pegou todos de surpresa. Mugabe está em prisão domiciliar desde a última terça-feira. Na quinta, ele se reuniu com o chefe das Forças Armadas e afirmou que não vai renunciar. Os militares negam o golpe e dizem que estão em negociação com o presidente. No Reino Unido, um acidente envolvendo um avião e um helicóptero deixou pelo menos 4 mortos. Os destroços caíram no terreno de uma das famílias mais ricas do país. Você que está assistindo o SBT Notícias agora, presta atenção nessa notícia fofa, digamos assim. Nos Estados Unidos, um cachorro foi condecorado com uma medalha por salvar a vida de um policial. Em maio, o pastor alemão Casper, esse aí que vocês estão vendo nas imagens, participou de uma perseguição a um assaltante e acabou se jogando na frente do oficial no momento em que o criminoso atirou. O cãozinho foi atingido no quadril, passou por cirurgia e não teve sequelas. Já o bandido conseguiu fugir, mas acabou morto em outro tiroteio. Casper continua trabalhando para a polícia e hoje é considerado um herói local. Legal, né? A seguir, você vai ver aqui no SBT Notícias, prédio residencial de 6 andares pega fogo em Nova York. Aqui, alguns minutos de forte temporal derrubam casa no interior paulista. E no Mato Grosso do Sul, técnica de enfermagem injeta leite materno em veia de bebê prematuro. Você confere estes assuntos daqui a pouquinho no SBT Notícias. Agora são 4h41, horário de Brasília. Segue aqui com a gente no SBT Notícias para ficar sabendo do que acontece de mais importante no Brasil e no mundo. Um prematuro foi parar na UTI após uma técnica de enfermagem da Santa Casa de Campo Grande injetar leite materno na veia do bebê. Um prédio residencial de 6 andares pegou fogo em Nova York. Você vai ver agora o estrago que um forte temporal causou para uma família no interior de São Paulo. As imagens impressionam. Repare que não demora 2 segundos para tudo ir ao chão. Os moradores disseram que o barulho foi tão alto que pensaram que a casa tinha desabado. Isso aconteceu depois de 30 minutos de muita chuva na cidade de Sorocaba. Ninguém ficou ferido. A leishmaniose, doença causada por um mosquito que se abriga em qualquer tipo de sujeira, está preocupando moradores no interior de São Paulo. Em Presidente Prudente, já foram registrados 2 casos. Um drama para quem quer perder peso é o chamado efeito sanfona, aquele emagrece e engorda que parece não ter fim. Para um resultado duradouro, é precisa mudança de hábitos alimentares e a prática de exercícios físicos.
Tem gente que nem vive esse efeito sanfona do engorda e emagrece, né? Tem gente que só engorda. É o seu caso? Bom, continua aqui com a gente no SBT Notícias, porque a seguir você vai ver algo muito curioso, hein? Um grupo de capivaras invadiu e fez um tour numa empresa em Santa Catarina. O alto e crescente número de casos de violência contra a mulher preocupa os catarinenses. E as vendas pela internet devem se tornar o principal meio de compras de presentes para o Natal. Assuntos que você vai ver daqui a pouco, aqui no SBT Notícias. Um homem foi atingido por um raio enquanto fazia a manutenção da rede elétrica de Santa Helena, no interior do Paraná. Veja só. 20 pessoas foram presas em uma operação contra o tráfico internacional de drogas em 4 estados. De acordo com as investigações, o grupo vendia mais de 200 quilos de cocaína por mês na região metropolitana de Curitiba. A droga era importada do Paraguai e ficava escondida dentro de casas e carros. Santa Catarina é o 4º estado mais violento para as mulheres no Brasil. A cada 12 minutos, uma mulher sofre algum tipo de agressão. Especialistas afirmam que os presentes de Natal comprados pela internet devem aumentar as vendas online em 40% este ano. Só é preciso o consumidor ficar atento com os golpistas. Cédulas falsas você já viu, né? Pode até ter recebido algum dia. Agora, e moedas falsas? Uma quadrilha que fabricava moedas falsas foi desmantelada pela Polícia Civil em São Paulo. 7 criminosos foram presos. E uma visita um pouco inusitada chamou a atenção de trabalhadores de uma indústria de Itajaí, em Santa Catarina. Olha só, um grupo de capivaras entrou na empresa e começou a desfilar calmamente pelos corredores. De acordo com a assessoria da empresa, elas entraram pela porta de trás, fizeram um tour e saíram tranquilamente pela mesma porta. Agora são 5 horas em ponto. Obrigado que você está com a gente aí até às 6 da manhã. Não desliga sua TV não, tem muita notícia importante para você acompanhar aqui no SBT Notícias. Agora você vai acompanhar a próxima história, a situação do ensino público no Brasil. Um aluno de 8 anos desmaiou de fome numa escola do Distrito Federal. Ele e outras crianças moram longe, ficam muito tempo fora de casa e só recebem como lanche, suco e biscoitos. O Brasil tem quase 27 milhões de trabalhadores subutilizados. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um criminoso suspeito de assassinar o filho de um policial militar. A vítima foi espancada por urinar em local impróprio. A morte de um bebê por infecção generalizada em Cariacica, no Espírito Santo, além da comoção, por pouco não se tornou uma tragédia ainda maior. É que o pai da criança chegou a ser preso por suspeita de ter abusado do próprio filho. O presidente do Zimbábue fez a primeira aparição pública desde que os militares assumiram o poder do país. Roberto Mugabe participou de uma cerimônia de formatura em Harare. A presença do presidente pegou todos de surpresa. Mugabe está em prisão domiciliar desde a última terça-feira. Na quinta, ele se reuniu com o chefe das Forças Armadas e afirmou que não vai renunciar. Os militares negam o golpe e dizem que estão em negociação com o presidente. No Reino Unido, um acidente envolvendo um avião e um helicóptero deixou pelo menos 4 mortos. Os destroços caíram no terreno de uma das famílias mais ricas do país. Olha só o que você vai ver a seguir aqui no SBT Notícias. Brasileira é encontrada morta em Roma com sinais de violência sexual. Quadrilha rouba carga de dinamite suficiente para demolir 10 estádios de futebol. E deputados presos por corrupção no Rio de Janeiro não ficam nem 24 horas presos. Você vai conferir estes assuntos daqui a pouco no SBT Notícias. Agora são 5 horas e 16 minutos. A nossa central de jornalismo continua apurando todas as notícias mais importantes do Brasil e do mundo para você acompanhar aqui no SBT Notícias até às 6 da manhã. A prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e mais outros 2 deputados não durou nem 24 horas. Por 39 votos a 19, os parlamentares da casa decidiram revogar as prisões
e manter nos cargos o presidente Jorge Pisciani e também os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi do PMDB. Os três haviam sido presos na quinta-feira, acusados de associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Ainda durante a votação que decidiu pela soltura dos parlamentares na Assembleia do Rio, uma gafe cometida por um deputado chamou bastante a atenção. Tentou consertar, mas não teve jeito, hein? Uma brasileira de 49 anos foi encontrada morta em Roma. A vítima, identificada como Norma Maria Moreira da Silva, estava seminua e com sinais de violência sexual. Um morador de rua foi preso como principal suspeito. Já em Portugal, o namorado da brasileira morta por engano pela polícia foi solto. Um homem transgênero foi espancado a caminho do trabalho no Rio de Janeiro. Ele ficou internado por um mês, mas não resistiu aos ferimentos. A família denuncia que a vítima sofreu preconceitos e maus tratos dos funcionários do hospital. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou que vai abrir uma sindicância para apurar a denúncia. Morreu aos 87 anos Salvatore Totò Riina. Ele foi o chefão mais temido da máfia siciliana. Você vai ver agora um pequeno retrato do que é a saúde pública em todo o país. Em meio à greve dos funcionários terceirizados da limpeza, pacientes do Hospital Regional de Taguatinga, no Distrito Federal, estão tendo que conviver, acredite, com lixo e até com roupa de cama suja. A Secretaria de Saúde informou que fez o pagamento à Ipanema. O serviço da empresa é utilizado nos hospitais de Ceilândia, Taguatinga, Braslândia, Gama, Materno Infantil e São Vicente de Paulo. Uma briga entre vizinhos terminou em tragédia em Minas Gerais. Uma mulher grávida foi morta a tiros enquanto tentava proteger o companheiro. A equipe de resgate conseguiu salvar o bebê. Segundo a polícia, o companheiro da vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e também está foragido. O bebê segue internado e o estado de saúde dele é estável. Uma campanha em São Paulo tenta quebrar uma tradição bem brasileira, a de que é mais fácil e melhor adotar bebês ao invés de crianças mais velhas ou adolescentes. O esforço já começou a dar resultado e as famílias que ganharam novos filhos comprovam que a idade é o que menos importa. Vai responder em liberdade o estudante que usou um taco de beisebol para depredar uma universidade de São Paulo. A polícia desarticulou uma quadrilha que roubava carros na região metropolitana de Porto Alegre. Os bandidos chegaram a roubar até 80 veículos num mês. A polícia prendeu o empresário do ABC Paulista, Ronan Maria Pinto, por corrupção na gestão do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Ele recebeu a voz de prisão dentro de um hospital em São Paulo, onde está internado. Ronan Maria Pinto foi condenado a 14 anos de prisão por suposto envolvimento em esquema de corrupção no setor de transportes públicos de Santo André, na gestão do ex-prefeito Celso Daniel, executado a tiros em janeiro de 2002. O empresário recebeu voz de prisão dentro do Hospital Albert Einstein, onde deverá passar por uma cirurgia de hérnia. Investigado também na Operação Lava Jato, Ronan usa uma tornozeleira eletrônica e não pode ser operado com equipamento. O hospital aguarda a decisão da Justiça de Curitiba para a retirada da tornozeleira. A defesa do empresário já recorreu da decisão. Também foram condenados por envolvimento com propinas nos transportes públicos de Santo André o ex-vereador Klinger Oliveira Souza e outros 2 réus, todos ainda foragidos. A Justiça Federal de Brasília condenou o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, a perder o mandato e os direitos políticos por 8 anos, pelo crime de improbidade administrativa. A sentença tem relação com a jornalista Mônica Veloso, com quem o senador teve uma filha em 2007 em um caso extraconjugal. Segundo as investigações, ele teria pago a pensão da criança com dinheiro de uma empreiteira. Renan disse que vai recorrer e lembrou que o Supremo Tribunal Federal não recebeu a denúncia por falta de provas. O senador continua no cargo até o julgamento de todos os recursos. Quase 100 apartamentos funcionais que deveriam ser ocupados por deputados que não são de Brasília estão abandonados sem conservação. Enquanto isso, a Câmara paga, com o nosso dinheiro, uma ajuda de moradia para 30% dos parlamentares. O governo federal anunciou a liberação de 7,5 bilhões de reais do orçamento da União.
O dinheiro será usado para gastos dos ministérios e pagamento de emendas parlamentares. Um grupo de manifestantes organizou um protesto diferente em frente à cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio. O alvo foi o ex-governador Sérgio Cabral, que nesta sexta-feira completou um ano preso, acusado de chefiar um gigantesco esquema de corrupção. De lá para cá, graves denúncias se acumularam e Cabral já tem mais anos de condenação do que de idade. Você lembra da confusão que aconteceu no ano passado, quando torcedores invadiram o centro de treinamento de São Paulo? Na época, eles roubaram camisas, bolas e ainda agrediram alguns atletas. Agora, a Justiça de São Paulo condenou 12 desses torcedores. O Banco Central divulgou um alerta sobre transações com bitcoins, uma moeda virtual que tem ganhado cada vez mais adeptos. O Bitcoin não é controlado por nenhuma autoridade monetária. Um intenso tiroteio entre policiais e traficantes assustou os moradores da cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Câmeras de segurança registraram o momento em que bandidos tentaram explodir o cofre de um posto de combustíveis em São Paulo. Este foi o segundo ataque ao local em 2 semanas. Os caras explodiram dinamites num posto de combustíveis, que perigo! E nas 2 vezes eles falharam. Ainda bem. Agora a polícia prendeu 3 homens em flagrante com 1 tonelada de maconha em São Paulo. Ainda em São Paulo, mas no interior, uma quadrilha roubou 3 toneladas de dinamites de uma distribuidora de explosivos. Agora a polícia trabalha para evitar que este carregamento seja usado em ataques contra agências bancárias. Bom, tá na hora da gente se despedir, né? Que bom que você ficou por aqui até agora. Tá chegando o Chaves, não desliga não, hein? Nós voltamos amanhã com mais um SBT Notícias. Um excelente sábado para você.